Bom dia, irmãos, graças e paz. Estamos aqui para ministrar mais uma aula da EBD para vocês, no livro de Tiago, com o título Tiago, a fé em ação. E hoje nós vamos falar uma fé que nesse texto demonstra qual o procedimento que nós devemos ter para com os pobres, às vezes os menos afortunados. Uma fé sem parcialidade, que não faz acepção de pessoas. Existe assim uma linha fina nessa situação, entre fazer acepção de pessoas ou não. Apesar de a ação descrita no texto ser bem exemplificada de uma atitude para com um determinado grupo de pessoas e outro determinado, os pobres e os ricos. Então há dois tipos de pessoas e há dois tipos de tratamentos diferenciados que nós podemos fazer. Então hoje o texto, o título da lição seria Fé sem parcialidade. A fé em ação que Tiago nos propõe no tratamento com as pessoas, no tratamento com dois tipos de pessoas, os ricos e pobres. Como tratar dentro do âmbito da igreja? Como você tem que lidar com essa situação? Quais são os conselhos que ele nos dá? Como você vê a si mesmo? Também isso é importante, porque há ricos que se acham pobres, numa condição de humildade, que têm o suficiente, mas não acham que têm, e aos pobres que se acham ricos, e aí podem partir por uma área ruim, achando por conta de soberba, serem soberbos por conta disso, ou por conta de um entendimento da graça de Deus. Financeiramente é pobre, mas espiritualmente nós somos muito ricos, com a graça que nós temos recebido do nosso Senhor e a salvação que está proposta. Então há essas nuances todas aí no atendimento e numa separação que se faz entre ricos e pobres. Aqui Tiago está falando especificamente de valor monetário, em posses, ricos e pobres financeiramente, falando dessa área. Então vamos estudar hoje? Convido você a estudar comigo nesse momento. Vamos estudar então. Antes de mais nada, eu queria convidar você a assinar o nosso canal. Eu não sei se você já faz parte ou não, mas se inscreva lá, ative o sininho das notificações, porque toda vez que nós gravarmos um vídeo da igreja, do canal da Igreja de Queiroz, você vai receber um link lá, não incomoda, E isso nos ajuda também a ter uma maior visibilidade quando as pessoas vão fazer pesquisas a respeito dos temas que nós estamos ministrando para vocês, elas aparecerem para que as pessoas possam também ter acesso a esse material. Então convido você a se inscrever, não se esqueça de ativar os sininhos lá. Vamos à leitura do texto? É Tiago, capítulo 2, hoje, do verso 1 até o 13. E diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? É uma pergunta. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei.
como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que texto interessante em que Tiago nos leva a estudar hoje, a pensar hoje. Ele faz várias perguntas aqui. E essas perguntas é para que a gente possa ter uma resposta, ou meditar numa resposta dessa. Ele nos incita a pensar sobre o assunto. E primeiro precisamos distinguir o que é acepção, né? O fato que ele está falando aqui é para que eles não fizessem acepção de pessoas. E acepção é o ato ou ação de receber. Agir com base, receber as pessoas com base no que nós vemos. Fazer acepção de pessoas. É o que ele está falando aqui. A palavra em si é o ato de receber. E podemos receber uma palavra, podemos receber uma pessoa, podemos receber um elogio, várias coisas. Podemos receber as pessoas e como nós tratamos elas. E aí essa situação é que ele está condenando aqui, chamando de pecado, de que nós nos alertamos para que a gente não faça essa separação em pessoas. Mas a separação com base nos que nós estamos vendo, nas exterioridades, no tipo de pessoa. Porque ele fala aqui, se entrar na vossa sinagoga, né? É o contexto dele da época. Algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Então, dois tipos de pessoas. Uma pessoa rica, aos nossos olhos, olhando porque ele está com os trajes de luxo, ele está com anéis no dedo, ele está bem vestido, ele está acompanhado, ele está com um carro novo. É um tipo de pessoa. E se entrar um pobre lá, mal vestido, mal cheiroso, despenteado, com roupa descombinando, roupa suja, ele está falando desses dois tipos de pessoa. Então seria essa acepção, nós agirmos com base na escolha e na atitude que nós tomamos com cada pessoa dessa, de acordo com o que nós estamos vendo apenas por fora da pessoa. E é o que ele está nos alertando para que a gente não faça. E ele faz uma pergunta. Versículo 4. Não fizeste distinção entre vós mesmos? Você não está distinguindo, né? A acepção é fazer essa acepção de pessoas que ele está tratando aqui, essa distinção que eu faço em olhar e julgar a pessoa. Então eu distingui essa pessoa desse jeito, eu criei um conceito a respeito dessa pessoa e eu vou agir de acordo com o conceito que eu tenho dela. E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Então eu me tornei juiz, julgando a pessoa pelo que eu vejo exteriormente dela. E tomado de perversos pensamentos. E aí eu vou agir, eu posso olhar e ver uma pessoa e entender que ela é rica, que ela é abastada, que ela tem dinheiro, que ela se veste bem, que ela é uma pessoa bonita, que é uma pessoa cheirosa. Eu posso ter esse tipo de pensamento olhando para a pessoa, enxergando e fazendo essa distinção. Mas que atitude que eu vou tomar com ela? É o que ele relata aqui. Por quê? Ele disse que ao homem com traje de luxo, tratar-de com deferência e disser para ele, assenta-te aqui em lugar de honra. Disse para ele se assentar num lugar de honra, um lugar especial. Então eu agi de acordo com o que eu vi. E é isso que ele está falando aqui, né? Queria dar um exemplo para vocês de um golpista uma vez que tentou me passar um golpe. Faz bastante tempo isso já. E antigamente os cartões de crédito eram passados numa maquininha que imprimia num papel carbono. Talvez não seja da sua época, você está me ouvindo. Os meus filhos talvez não conheçam esse tipo de máquina, com certeza não usaram. Mas você tinha um cartão de crédito, você levava na loja e passava o cartão numa máquina. E ela imprimia e num papel carbono, você botava ele dentro de uma maquininha, a maquininha puxava assim, passava lá para cá, ela botava um papel carbono ali, um especial, a companhia mandava para você. E esse tipo de pagamento era você enviar aquele papel depois, com a impressão do cartão de crédito da pessoa, que ela assinava ali por baixo, para a companhia. Então você não recebia automaticamente, não era online. E aí você enviava aquilo uma semana, 15 dias, um mês depois. Quando você enviasse aquilo, a companhia fazia o pagamento para você. E esse cartão, a pessoa veio na loja, passou o cartão, eu mandei para lá e foi recusado. Mas como é que era a atitude que estamos falando do exemplo aqui? Como é que a pessoa chegou na loja?
Ele chegou lá com um cordãozão de ouro, um relógio de ouro, e hoje tem muita gente que usa relógio de ouro, aquele grandão, aquela patacona desse tamanho assim, amarela, com um carro bonito. E ele chegou lá, eu estava no balcão, atendi ele disse assim para mim, eu queria comprar umas tintas, estou fazendo uma loja aqui no Peão, e eu estou reformando lá, eu preciso de fio, tintas, assim, queria saber qual o preço que você me faz. O cara, muito bem apessoado, a gente olha a pessoa assim, muito bem vestida, né? Sapato, aquela pessoa totalmente diferente do padrão normal que nós enxergamos. Até do padrão normal que eu atendo na loja, porque eu atendo pedreiro, eletricista, pessoas que estão trabalhando, atendo as pessoas normais, que estão em casa fazendo as coisas, precisam de alguma coisa, vão lá comprar para sua casa. Não é uma pessoa normal. Mas quando chega uma pessoa diferente, com um traje diferente, muito bem trajado, por exemplo, com uma pessoa com terno, praticamente não entra ninguém com terno na minha loja. Se entra uma pessoa com terno lá muito bem vestida, uma pose, tu vai, pô, quem que é essa pessoa? Vamos lá conversar, entender o que ela quer, tratar da mesma forma todo mundo. E essa pessoa chegou desse jeito. E era uma fraude, ele era um golpista, ele roubou esse cartão. Eu tive na época uma questão com a administradora do cartão para resolver isso, consegui receber. Mas o que aconteceu? A história, né? Ele chegou desse jeito, deu atendimento ele comprou bastante, comprou na época, sei lá, vamos supor hoje uns 2, 3 mil reais, que é um dinheiro alto, e ele tinha uma pessoa junto com ele. Aí eu acabei de atender ele, tudo, aceitamos o cartão, fizemos as verificações, tudo passou. E tinha uma pessoa no carro com ele. Eu vi essa pessoa no carro com ele, que estava recebendo a mercadoria. Então ele comprou tudo na loja e levou lá. E essa pessoa, a gente olha e imagina, qual que eu imaginei? É uma pessoa rica, tem dinheiro. Então ele comprou muito, mas a pessoa que está aparentando que tem dinheiro. Deu esse problema todo, o cartão era roubado, fraudado, investiguei que o cartão era da Itália, e ele, depois de um tempo, uns 6 meses depois, aquela pessoa que estava no carro, que é quem estava recebendo a mercadoria, era o motorista do cara, ele apareceu com os mesmos trajes na loja. Cordão de ouro, relógio de ouro, bem vestido, com a roupa social, sapatinho no pé, brilhando, aquela situação toda, perguntando o preço das mercadorias. Como eu tinha visto ele, eu lembrei do cara. E aí eu conversei um pouco com ele e falei assim, rapaz, não era você que teve um tempo atrás aqui, comprando assim, contei a história para ele, para um cara, o nome dele é até fulano de tal, porque eu lembrei, porque eu tive essa questão, briguei bastante com o cartão de crédito, porque eles não queriam pagar o cartão, e ele foi conferido, quando você conferia, você tinha o direito a receber, e eles não disseram que o cartão era fraudado, autorizaram o cartão. Antigamente você tinha um livro, igual uma Bíblia assim, com todos os cartões roubados, com número, você ia lá com o cartão, olhava o número. Uma coisa complicadíssima, pensando nos termos de hoje, da facilidade que é hoje. Então, aí ele voltou com os mesmos trajes, os trajes de luxo, especiais. Quando você olha uma pessoa dessa, você imagina que ela tem dinheiro. Aí eu falei isso com ele não comprou nada comigo, mas ele ficou com a orelha em pé. Então a gente julga as pessoas olhando assim, e isso é natural nosso. Eu posso olhar a pessoa, julgar pelo que ela tem, pelo jeito que ela anda, pelo que ela está vestida. Eu tenho uma ideia, uma impressão dela, mas a atitude para com ela é que pode ser diferente. Se eu destratar essa pessoa em detrimento de uma outra pobre ou de uma outra menos afortunada, eu estou errando, eu estou pecando assim. Se eu recebo na igreja, e aqui são duas situações diferentes, queria que os irmãos entendessem, olha só. Eu recebo na igreja alguém e dou um lugar de honra ou de respeito para uma autoridade, para uma pessoa que está bem vestida, para uma pessoa que eu quero dar um destaque, eu posso dar na igreja, sem problema nenhum. Eu não posso quando chegar no mesmo local uma pessoa dessa e pela atitude dela tratar mal a outra, porque tratar bem eu posso. Dar honras eu posso. Exaltar eu posso no âmbito da igreja. Mas tratar mal, porque eu estou olhando a outra pessoa, é o que é o condenado aqui. Ele bota as duas em comparação. E a gente faz esse tipo de julgamento. É inegável. Se chegar um mendigo, por exemplo, na igreja já chegou pessoas bêbadas. A gente olha assim, a pessoa está fora de si. Aí ele entra, senta, a gente tem que sentar do lado dele e tomar conta da pessoa, para que ele não venha causar nenhum escândalo. Não que não vou dar um lugar de honra para ele, mas ele não está em condições, às vezes, isso não só o traje, né? Não só o tipo de pessoa, mas a situação em que ele se encontra. Às vezes já chegou na igreja algumas pessoas pobres que a gente não conhece lá, vamos dar um atendimento, irmão, assim, podemos te ajudar a fazer isso, aquilo. A pessoa pede ajuda, a gente ajuda. Então é o jeito de tratar que Tiago está condenando, fazer esse tipo de acepção de pessoas, né?
Aí no 5 ele fala: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam. Deus não escolheu esse tipo de pessoa. Mas pobres o quê? Só financeiramente ou espiritualmente? Pobres de espírito? Seria isso que ele está falando também? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Aqui está o erro. Eu menosprezar. Eu tratar com menor respeito, com respeito inferior ao que a pessoa merece. E aí eu deixar de enxergar o ser humano e tratar só por causa das aparências. É o que ele está falando. Então, por que nós não devemos agir com acepção de pessoas? E aí nós queremos trabalhar isso nessa área com os irmãos hoje. Primeiro, porque é incompatível com o caráter de Deus. Deus tem um caráter, Deus tem um jeito de agir, Deus tem uma forma de tratar as pessoas. E vamos ver aqui alguns pontos, né? Eu destaquei 4, citei mais uma lei que ele trata aqui na palavra, a respeito do que, por que não devemos fazer esse tipo de coisa com determinadas pessoas? Porque só pelas exterioridades, pelo que a gente enxerga, pelo que a pessoa diz, ou fala, ou faz, eu preciso tratá-la de uma forma diferente dentro da comunhão da igreja. Primeiro porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos iguais, parecidos, somos criaturas de Deus e transformados em filhos, né, quando nós aceitamos a Jesus. E ele diz aqui, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam. Se você ama a Deus e o aceitou e aceita a fé cristã, e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você ama a Deus, então você vai ser herdeiro do reino de Deus. E essa é o que Deus faz. O caráter dele, né, é incompatível com isso, porque ele nos criou semelhantes a ele. Então não devemos fazer essa distinção, essa separação. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós nos tornarmos juízes e às vezes temos esses perversos pensamentos, como nos diz a palavra. Isso aqui ele está nos alertando. Também porque Deus oferece oportunidades iguais de salvação a todos. Ele não faz acepção de pessoas no caráter de Deus. Ele não separa pelo que ele vê, pelo que ele enxerga, pelo que a pessoa é. A salvação é expressa a todos. Eu separei um texto. 1 Timóteo 2, 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 3, versículo 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Como é que eu vou fazer uma acepção de pessoas se Deus oferece oportunidades iguais de salvação a todos, independente do que a pessoa seja, de quem é? Nós estamos falando de uma classe aqui, separando a questão financeira, rico e pobre. Mas nós podemos falar entre bandido e mocinho, entre o vilão, né, e o mocinho, aquele que é um bandido, que é uma pessoa má, que é um assassino, um homicida, que é um estuprador. Ele merece salvação igual. Ou que se encontra preso, né? Várias classes podem ser divididas, mas ele está falando sobre questões financeiras, ricos e pobres. E essa oportunidade de salvação foi expressa a todas as pessoas igualmente. Ele espera que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a palavra dele está sendo pregada para isso. Para que esse conhecimento da verdade, de quem é Deus e de como Deus age, chegue a todas as pessoas e isso se torne salvação. Que a palavra seja pregada. Então ele não separa os tipos de pessoa. Quando a Bíblia começa a narrativa, ele escolhe um povo, Israel. Quando Israel vira as costas para ele, em alguns momentos, se não obedece, ele começa a punir o povo. Punir e a deixar passar por lutas, dificuldades, através de outros povos ele punir. E veio até culminar no nascimento de Jesus, quando começa a obra de Jesus.
A partir dali, né? E a partir do... Jesus era judeu. A partir dali, a partir de Jesus e dos apóstolos, ele começa a olhar para as outras pessoas. Mas já era um plano de Deus isso. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, a gente vê o plano de salvação de Deus na vida de todos aqueles que creiam em Deus, ou que creram em Deus naquela época. E isso veio se estender aos gentios. Havia os judeus e os gentios. E ele, quando fala de todos os povos, línguas, tribos e nações, lá em Apocalipse, nós vamos ver todo esse tipo de pessoas salvas. E ele vai chamar de todos os lugares. Então a salvação, né, tem oportunidade igual para todas as pessoas. Não importa a sua raça, sua tribo, sua língua, nação, não importa a sua classe social, rico ou pobre. É igual para todo mundo. Uma outra situação é que Deus julga de maneira imparcial, né, as ações dos homens. Todos serão julgados um dia. O julgamento vai vir igual para todo mundo. Não vai haver distinção também. Não vai haver separação de pessoas. E não vai haver essa classificação de... a classe social também influenciada. 2 Timóteo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a unidade de doutrina. Aqui ele fala de que ele virá para dar esse julgamento. Todas as pessoas serão julgadas independente da classe social. Vai julgar vivos e mortos, mesmo que você morrer, serão julgados. Morreu rico, morreu pobre, não faz diferença. O julgamento vai ser igual, vai ser imparcial. A justiça de Deus, no dia do julgamento, não vai fazer esse tipo de acepção. O caráter de Deus não faz acepção de pessoas na salvação, no julgamento, na criação e na atitude que Deus toma para com as pessoas. Então nós vimos aqui na criação do homem, ele não fez acepção de pessoas. Nas oportunidades de salvação, ele não faz acepção de pessoas. No julgamento final, ele não vai fazer acepção de pessoas. E no trato hoje, ele não faz acepção de pessoas. Esse é o caráter de Deus. Por que nós nos tornaríamos juízes e faríamos isso? Então, isso é o que Tiago está condenando. E que os textos são escritos para uma igreja e direcionados para uma pessoa. Então, foi escrito para que, dentro de uma igreja, né? Olha só, versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos. Tiago escreveu para alguma igreja que estava fazendo isso. E essa orientação serve para a nossa vida hoje, para que a gente seja exortado a não fazer, não agir dessa forma. Por último, na atitude de Deus hoje, ele dá graça a todos incondicionalmente. A graça dele é derramada, né? E graça é algo imerecido, vem de graça para a nossa vida. Ele nos dá a salvação, ele nos dá a vida, ele nos dá as condições financeiras, ele nos abençoa de forma que a gente não consegue nem imaginar. Se a gente não parar para pensar, a gente não imagina o quanto somos abençoados. Romanos 3, verso 21. Então ele dá a graça, é a atitude dele para conosco hoje, sem nenhum tipo de acepção. Ele dispensa a graça dele. E é só para quem já o aceitou? Não. Ele abençoa todos igualmente. Alguns ele cobra e quer junto dele. E eu não sei, posso dizer que ele não quer nenhum. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele dispensa da graça dele. O ser humano, né, o homem, só precisa reconhecer isso. Quando ele reconhece, ele tem a oportunidade de vida eterna e de salvação. Romanos 3, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ele não faz acepção. Deus não separa o tipo de pessoa. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só.
Deus dá a graça para ele incondicionalmente. Então a atitude dele para com o ser humano é igual em todas as situações. Ele não vai mudar isso. Então ele não faz acepção de pessoas. E essa é o caráter de Deus. Esse é o jeito de Deus agir. Essa é a maneira que ele espera que a gente haja também. Agora, aqui o texto cita uma coisa que ainda é mais importante, que em várias pregações nós citamos, provavelmente semana passada, acho que eu falei sobre isso. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, a lei maior, se a lei que rege todas as coisas, a lei suprema, segundo a Escritura, que diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. A lei mais importante que existe é amar o próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus veio nos ensinar. E ele disse isso lá em Marcos. Vamos ler o texto de Marcos? Marcos 12. Marcos 12. Porque perguntaram para ele, qual que é a lei mais importante, Senhor? O que é? É um texto que a gente cita de vez em quando, às vezes não lemos o texto. Nós vamos ler hoje. Marcos 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos? Você sabe responder? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É um dos 10 mandamentos. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o que a gente cita sempre. Essa é a lei régia. Se tivermos que guardar um mandamento, se tivermos que observarmos, se a gente tiver esquecido de alguma coisa, se algum dia nós não tivermos mais a palavra de Deus para guiar e nos confortar em todas as situações que ela nos dá resposta, esses 2 mandamentos eu tenho que guardar. E a lei se resume a isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus está acima de tudo, acima de todos, e eu devo amá-lo. E amar essa expressão que é muito ampla. E também devo amar o meu próximo. Mas comparando a quem? A mim mesmo. Então, quando eu faço isso, eu estou cumprindo a lei de Deus. Aí, ele fala aqui, se eu faço acepções de pessoas, eu cometo pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Olha só que atitude que ele está falando que nós, pela nossa atitude, nós nos tornamos transgressores da lei. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Se eu tenho que amar, eu não posso adulterar também, tenho que guardar todos os mandamentos, não posso matar, não posso cobiçar a mulher do próximo, o animal do próximo, a casa, tudo. Então, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor. Falai de tal maneira, se eu estou agindo, falando dessa maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, se a Bíblia diz que fala-se assim, e eu conheço os 10 mandamentos, e ele diz que eu devo amar a Deus, amar ao próximo, além disso, aqui citou 2, né? Não adulterar e não matar. Eu tenho que agir de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque nós vamos ser julgados por essa lei da liberdade. E a última parte, para encerrarmos, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que nós precisamos ter? Às vezes, compaixão por esse tipo de pessoa que, infelizmente, por ser pobre, ele é discriminado em muitos lugares. Por exemplo, no meio secular, se ele entrar num banco, por exemplo, entrou um cara lá todo bem arrumado, o banco, o gerente, vem cá, por favor, senta aqui, vamos lá para a minha sala especial. Se entra um pé rapado lá, deixa ele fulano ali atender.
Eu tenho uma história que eu conheço de uma pessoa que me contou há muito tempo isso. Ele disse que o homem que descobriu a maior pepita de ouro do Brasil, se não me engano, o nome dele é João de Deus, não tenho certeza. Ele chegou no banco e estava todo maltrapilho, né, porque eles andavam sujos, um saco na mão, cheio de dinheiro dentro. E ele chegou com dinheiro dentro do saco, porque trocou a pepita por dinheiro, teve que botar no saco, que era muito dinheiro. Aí ele chegou para ser atendido. Como ele estava meio sujo, meio desgrenhado, assim, descabelado, não estava com a aparência muito boa, o gerente da agência falou assim, olha, falou com a gerente assim, atende esse cara aí, não quero atender ele não. E o outro gerente falou assim, tá bom, ele era o outro superior, né? Ele tinha que obedecer, foi lá atender ele. Quando ele foi atender, ele viu que tinha que fazer um depósito. E eles recebiam comissão pelas contas abertas, pelos depósitos, pelo dinheiro depositado. E ele, quando foi contar o que tinha, era um saco de dinheiro, uma coisa hoje incalculável, não tem como dar um exemplo disso aí. Mas ele agiu daquela forma. Quando o gerente viu o que era, né, ele provavelmente se arrependeu. Mas é porque tratou a pessoa de uma forma diferente. E ele diz aqui para a gente agir com misericórdia, né? Olhar as pessoas com compaixão no coração. Olhar e enxergar um ser humano. Enxergar uma pessoa que está numa situação difícil, problemática às vezes, que nós olhamos e está necessitado de cuidados, e dessa forma de necessitado de cuidados, a gente agir de uma maneira mais amorosa com ele. Quando nós olhamos uma pessoa que está muito bem, a gente nem oferece ajuda. Por quê? Não, aparentemente, a gente diz, aparentemente a pessoa está bem. Vai que ela não está bem. Se ela está procurando, se ela está indo à igreja, se ela está buscando. Às vezes uma pessoa infeliz, uma pessoa que não tem amor próprio, uma pessoa que tem uma vida destruída, uma pessoa que não tem sentido para a vida. E da mesma forma que nós olhamos, achamos que ela não precisa, se nós conversarmos com ela. Às vezes tem uma vida toda destruída, infeliz, apesar das circunstâncias de estar bem financeiramente. Então a gente não deve fazer acepção de pessoas, nem com o rico achando que ele é muito bom, nem com o pobre achando que ele é muito ruim, ou que é muito necessitado, e fazer esse tipo de coisa. É o que a Bíblia nos ensina hoje, nessa palavra. Aí o último versículo, né? Porque o juízo é sem misericórdia, né? Sem compaixão. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se eu tiver misericórdia, antes de julgar, eu vou olhar as pessoas e agir da maneira mais acertada, mais assertiva, né? Da maneira como Jesus quer, com compaixão no coração por todas as pessoas. Independente de que eu olhe para a pessoa e seja uma classe, eu imagine que seja uma pessoa pobre, ou eu olhe para a pessoa e imagine que ela seja uma pessoa rica. Amém? Então, que tenhamos misericórdia sobre a vida das pessoas, a gente possa expressar isso no amor de uma forma que a pessoa entenda isso e se sinta amada, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, expressa o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, então eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Não tem como eu amar a Deus fisicamente, né? Tem como eu amar a Deus amando o meu próximo, expressando o amor que Deus me deu e o reconhecimento que eu tenho dele, amando o meu próximo. É o que ele está tentando nos ensinar hoje. Espero que você tenha entendido essa palavra do Senhor para a sua vida e age de uma forma diferente. Você vai ver que a sua atitude, né, tanto para com essas pessoas menos afortunadas, para com os que a gente acha que são melhores, você vai se surpreender. Olhando uma pessoa que parece pobre, que tem poucas posses, mas que tem muito mais graça e gratidão e muito menos necessidade, às vezes, do que aquele que aparenta que é uma pessoa que tem posses, mas não tem a felicidade, não tem a satisfação, não tem o prazer de viver. Então Deus abençoe a sua semana, né? Tenha abençoado a sua vida, essa palavra fala no seu coração, e a gente possa agir com mais misericórdia, né? Que ela triunfa sobre o juízo. Amém? Deus abençoe.